Meus caríssimos irmãos, que nos abençoe o Senhor Jesus, estendendo a sua misericórdia sobre todo o orbe, o nosso planeta de provas e de expiação, o nosso mundo de oportunidades, permitindo-nos a tranquilidade, a harmonia, a paz. Paz para nós, paz para os povos, paz para o mundo. O barco de Simão se engrava lento, o mar da Galileia. Quando o vento impetuoso sacudiu o seu braço enorme, desaba impiedosa a tempestade. Dos discípulos é grande ansiedade, enquanto o mestre dorme. Encresparam-se as ondas bruscamente, a água invade tudo de repente, e o pânico se fez na embarcação. É chamado Jesus com impaciência. Todos querem saber que providência tomará ele, então? Não te importas, Senhor, que pereçamos? Não vês que aflitos todos nós estamos ante a fúria cruel da tempestade? O rabi de Judá põe-se de pé, a todos demonstrando a sua fé, a sua autoridade. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena, que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Jesus levanta a sua destra augusta, erguendo então a voz severa e justa, diz ao mar: acalma-te. Emudece. Cala-se o mar como que por encanto, e a tempestade ante o geral espanto então desaparece. Quem será esse, a cuja voz o vento torna-se manso e calmo de momento, como por nós foi neste instante visto? Calam-se todos. Logo pressentiram. Só faria por certo que eles viram quem fosse o próprio Cristo. E ainda hoje, a todo mundo encanta a lição por demais sublime e santa que nos legou Jesus de Nazaré. Por ela, muito claro percebemos o quanto um dia, todos nós faremos, quando tivermos fé. O poema é de José Soares Cardoso. O tema é do Evangelho. A figura central, o Senhor Jesus. As figuras secundárias somos nós, todos nós. Poderíamos transportar a cena para os dias de hoje, tranquilamente. Não faríamos absolutamente nada de especial, apenas o despertar da consciência humana, o acordar dos sentimentos adormecidos do ser humano, nesse momento caótico, porque passa a sociedade
terráquea. As indagações se sucedem em todos os quadrantes sentimentais daquilo que chamamos fé, que, todavia, não consegue preencher os escaninhos da tranquilidade humana para nos permitir viver como cristãos. Aí, então, dentro de uma doutrina lógica, clara, objetiva, que é o Espiritismo, as indagações que são feitas geralmente para terceiros deveriam ser feitas num solilóquio de mim para comigo mesmo. A indagação, ainda pensando no poema tão lindamente escrito pelo Cardoso, a pergunta é objetiva. E possivelmente para muitos ilógica. Ilógico perguntar, ou seria lógico perguntar? Isso é ilação pessoal. Você é cristão? Uma pergunta. Exatamente como a pergunta que se faz na atualidade para os expositores espíritas. Esse momento de transição da Terra para um quadrante melhor é justo. Será que está acontecendo realmente diante de tanta loucura que estamos observando? Guerras, assassinatos, perseguições, desamor. Essa terra vai passar realmente para um clima melhor, de redenção para a humanidade? Podemos acreditar que o Brasil seja realmente o coração do mundo, a pátria do Evangelho? Diante de tanto descalabro, de tanta inarmonia, é a indagação que se faz. Então, nós enxugamos as indagações. E a pergunta é objetiva. Você é cristão? Por que não responder? Por que responder? Porque diante da interrogação, a dúvida começa a surgir. Porque nós somos assim. Inseguros naquilo que fazemos, intranquilos naquilo que pensamos, e tememos a realidade. Por isso, a ilusão tomou conta das criaturas, em todos os aspectos da vida. A ilusão do amor, a ilusão da saúde, a ilusão da juventude eterna, a ilusão da vida. Satya Sai Baba costumava dizer que a ilusão é o pano de fundo e a cortina de frente que impede o ser humano de viajar ao encontro da felicidade. O Espiritismo é a doutrina que matou a morte, que retirou-a do cenário de loucura do ser humano. Espírita, meu irmão, você realmente desacreditou da morte? Ou apenas criou um véu diante dos olhos para não encarar a realidade que você teme, da qual você foge? Buscando até mesmo na ilusória imortalidade da alma, uma forma de fugir dessa famosa destruidora de ilusão, a morte. Então a pergunta,
volta novamente ao cenário da sua mente, da nossa mente. Você é cristão? A resposta, comumente, é sim, sou cristão. Porque ser cristão faz parte do seu cardápio diário. Arroz, feijão, cristianismo. Faz parte do seu mundo emocional. Gostar, não gostar e ser cristão. Faz parte dos pensamentos que navegam na sua mente. Vou ao cinema hoje, eu vou assistir televisão. Sou cristão. Então, o cristianismo passou a fazer parte da anatomia. Braços, pernas, cristianismo. Mas por quê? Eis a questão. Por quê? É porque todo mundo aqui no Brasil é cristão. E você é brasileiro. Então, você é cristão também. É porque toda a sua família é cristã. Papai, mamãe, vovó, titia, você também é cristão. É porque todo mundo lá na igreja é cristão. O pastor, os frequentadores, você também é cristão. É porque todo mundo no centro espírita é cristão. O presidente do centro, o que faz as gravações, e eu também. Não é por isso que você é cristão? Se não é, prove. Não para mim. Prove para você que você é cristão. Porque ser cristão não é colocar na sua camisa, eu sou cristão. Não é pensar na sua vida que você é cristão. Se você é cristão, você segue alguém. Se você segue alguém, a quem você segue? Eu não estou perguntando aos senhores, eu estou perguntando a mim. Eu estou questionando a mim mesma, porque eu sou cristã. Então a pergunta é minha, porque além de cristã, eu sou um ser inteligente. Eu sou um dos seres inteligentes da criação. Então eu não posso mais ficar bitolada, eu não posso mais andar com tapa como se faz com os animais. Não posso. Eu tenho que tirar os tapas dos meus olhos para enxergar o mundo com amplitude, para enxergar o mundo com inteligência, para enxergar o mundo com realidade, sem ilusão, sem véu cobrindo as minhas vistas. Eu quero entender essa transformação que está ocorrendo no nosso mundo. Eu quero compreender, não com aquilo que os outros dizem, mas com aquilo que saiu do meu cérebro inteligente, que trabalha, que raciocina. Porque, além de cristã, eu sou espírita. E o espiritismo não é uma religião igual às outras que me obriga a acreditar naquilo que é falado pelo pregador. Não, ele não me obriga. O livro dos Espíritos não é um livro sagrado, absolutamente. É um livro filosófico. E como filosofia, é para ser questionado, analisado, discutido, debatido, até que se chegue à compreensão daquilo que ele está oferecendo. Enquanto que a Bíblia é considerada livro sagrado. Sagrado por quê? Porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus não pode ser questionada. Como é que eu vou questionar a palavra do meu Criador? Não há como. É a palavra dele, então ele é o que dá a última palavra e a primeira também. Aí então, o bom senso encarnado, como dizia Camille Flammarion,
O bom senso encarnado que Allan Kardec oferece à sociedade humana, não mais uma religião guindada à palavra sagrada. Oferece uma filosofia de bases científicas e consequências ético-morais, comportamentais, religiosas. Esta é a sua religião. Esta é a sua doutrina. Então, é uma doutrina de questionamento, de perguntas, mas não perguntas que se faça a terceiros, perguntas que se faça pessoalmente a si mesmo. Você é cristão? Você é cristão? Pergunta pessoal. Resposta pessoal também. Sim, eu sou cristão. Por quê? Olha, na verdade, eu sou cristão porque eu não sou muçulmana. Só por isso? Ah, não. Eu sou cristão porque eu sigo Jesus. Mesmo? Segue como? Como é que eu vou seguir um líder que eu não conheço? Que loucura é essa? Se eu sou um ser inteligente, se eu sou um dos seres inteligentes da criação, como é que eu vou seguir um líder que eu não sei quem é, que eu não conheço? Como é que pode? Ah, mas eu conheço meu líder. Eu conheço meu líder porque ele viveu há 2000 anos atrás e ele disse muitas coisas que feriu a humanidade, que mudou a humanidade. Mudou? Tem certeza? Mudou, modificou, e muita gente o segue, e eu também, porque eu pertenço à tribo. Poxa, a gente tem retratos dele aí, aquela figura serena, tranquila. Verdade? Você viveu com ele para saber se era realmente sereno e tranquilo. Mas ele curou muita gente. Ele curou o cego de Jericó, o cego de Siloé, ele curou os leprosos e Dalmanuta, ele curou os leprosos que estavam lá na estrada de Siquém, ele levantou um paralítico que estava lá em Cafarnaum, ele fez um monte de coisa. E daí? Sai Baba também fez. Dr. Bezerra também curou muita gente. Eurípides Barçanufo curou muita gente. E daí? Só por isso você é cristão? Eu não estou brava não, viu? Não se preocupe, eu vou mudar o discurso. Vou modificar, para não ficar muito tenso. Mas a gente precisa, de vez em quando, desafiar as pessoas. Porque nós somos filósofos. E o filósofo nunca aceita a mesmice de sempre. Não pode. Não deve. E no momento de transição como esse que nós estamos vivendo, precisamos questionar por que a situação está dessa forma no mundo. Por quê? Você parou para perguntar, filósofa espírita? Então vamos voltar a ser cristão. Ser cristão não é só falar, meu Jesus. Jesus, não é isso, não. Você não precisa falar Jesus, pode falar João, Pedro, Sebastião, não importa o nome que grite, alguém vai escutar. Ser cristão é fazer aquilo que ele disse. Ter a fé do tamanho de um grão de mostarda. Ele era tão genial que ele não pediu que você tivesse a fé do tamanho de uma melancia. Porque ele sabia que você não teria condição para isso. Afinal de contas, você saiu do primitivismo ontem. Ontem. E está caminhando para um mundo de regeneração, ultrapassando uma longa jornada de expiação e de provas. Então, impossível a fé do tamanho de uma melancia, daquelas grandes.
E ele pede que você tenha apenas a fé do tamanho de um grão de mostarda. Porque com essa fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer às montanhas de imperfeições que estão guardadas aqui, saia daqui para lá, e elas sairão. Mas ocorre que nós não temos essa fé, porque a gente nem sabe por que é cristão. Vamos começar agora a estabelecer as mudanças, já que você está tão preocupado com o mundo de transição e não está vendo essa transição, porque você não está vendo a caridade escorrendo das paredes, você não está vendo a felicidade derramando como chuva, você não está vendo fraternidade abraçando as criaturas. Aliás, hoje eu estava vendo isso e achei muito lindo, liguei a televisão e lá na praia, em Copacabana, no calçadão de Copacabana, estava um monte de jovens, uma porção de jovens, com os cartazes oferecendo uma coisa inusitada, que eu achei lindo. Oferece-se abraços grátis. Abraços grátis. E os rapazes estavam lá, estava lá o repórter também, oferecendo os abraços. E impressionante que eu achei. As crianças correram para receber um abraço gratuito. Os adultos ficaram um pouquinho assim e tal, aí se renderam também ao abraço gratuito. E é interessante essa questão do abraço gratuito. Vocês poderão dizer, mas que coisa mais chã? Não é. Era uma madrugada fria. Estávamos percorrendo o centro do Rio de Janeiro, com um carro onde havia um panelão de sopa e um punhado de jovens ali, conversando, falando sobre fraternidade. Paramos diante de uma igreja e debaixo da marquise, nos degraus da igreja, haviam 5 mendigos. Paramos o carro, descemos. 4 deles estavam adormecidos. E os moços foram despertá-los para oferecer a sopa. Sopa quente, cheirosa, gostosa. Eles acordaram e ficaram felizes. E então, como eu havia me permanecido no carro, um dos jovens veio. Tia, dá uma chegadinha aqui. Fomos até lá. Um dos mendigos estava encostado na parede e gemia. Nós oferecemos sopa para ele, mas ele não aceitou. Ele disse que está sentindo muita dor. Descobriu-se a perna, que estava escondida por um trapo sujo. E havia uma ferida, uma úlcera. E na luz do poste, fervilhava os vermes ali dentro. E o cheiro era realmente terrível. E então o mendigo diz, eu não quero comida, eu quero dormir. Eu só queria dormir. Esquecer tanta dor que eu sinto. Só dormir. A gente pode oferecer tanta coisa às pessoas. Uma peça de roupa, um prato de comida, um aperto de mão. Mas oferecer as coisas que são capitais, impossível. Então, a gente recorda Diógenes dizendo, né? Não tire de mim aquilo que não me podes dar. Saia da frente do sol. Diógenes disse isso a Alexandre o Grande. Quer dizer, você pode dar uma sombra, mas você não pode oferecer o sol. Então perguntamos a ele, mas já foi no Souza Aguiar? Eles não atendem os pobres como nós.
E o moço perguntou: tio, o que é que a gente pode fazer? O que se pode fazer? Eu disse: olha, nós não podemos fazer nada, absolutamente nada, mas nós confiamos. Nós sabemos que existe uma força maior que governa este mundo de provas e de expiações. Alguém que foi o autor de tudo que está vigendo aqui. Essa terra foi entregue a ele quando era apenas uma bola gigantesca de elementos em ebulição, uma bola de fogo. E ele trabalhou, e ele temperou os elementos, e ele tornou aquela bola de fogo no mundo que nós habitamos hoje. Esse alguém era o médico dos médicos. E por amor, outras criaturas cristãs verdadeiramente, porque seguia verdadeiramente as pegadas do Senhor, porque conhecia os seus ensinamentos e fazia questão de vivê-los. Essas criaturas, com o beneplácito dele, vinham à terra para nos dar diretrizes, para ensinar a você e a mim por que a gente se diz cristão e como deve ser um cristão. Então disse ao moço: vamos pedir ao Dr. Bezerra. Vamos pedir a ele. Eu nem sei o que a gente vai pedir, mas vamos pedir. E aqueles moços que estavam cheios de piedade. Piedade é uma virtude tão pouco conhecida pelo ser humano. Eles se apiedaram daquele homem. E a piedade é uma força tão imperiosa, tão gigantesca no coração humano, que ela reverte acontecimentos dolorosos. E aqueles meninos estavam cheios de piedade. Estendemos as mãos sobre aquela ferida aberta e eles estenderam o coração e o pensamento fraternal. E oramos. Como não temos nada, podemos sacar daqueles que têm muito. Doutor Bezerra. E o pedido escorreu dos lábios com naturalidade, impulsionados pela piedade e pelo desejo de ajudar. Quanto tempo a rogativa passou, não sabemos. Mas quando abrimos os olhos, o mendigo recostado na parede tinha a cabeça tombada para um lado e ressonava a alegria dos meninos. Foi tão grande. Olhamos a ferida e ela não fervia mais. Os vermes estavam mortos. E então um dos garotos, feliz, sacudiu o mendigo. Acorda, toma um pouco de sopa. Ele abriu os olhos e falou: por que você me acordou? Faz tanto tempo que eu não durmo. Por que me acordou? Para o senhor tomar um pouquinho de sopa. E as coisas ocorrem assim com a gente, no coração da gente, porque, como disse o poeta, por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? E a gente não acredita nisso. Porque nós não somos cristãos. Nós pertencemos à tribo. Nós não acreditamos. Quando ele diz: sois deuses, o que eu faço, vós podeis fazer. Mas quando a dor bate no peito, quando a necessidade bate na alma, e quando a gente sente que
realmente nós somos irmãos. Aí então sucede, acontece. Porque nenhuma rogativa feita com sinceridade deixará de ter ressonância no mundo espiritual. E naturalmente, possivelmente, se não foi ele, alguém como ele, Dr. Bezerra, chegou até ali e atendeu ao mendigo. Aí então, a euforia, porque nós somos assim. Como a gente não acredita muito, quando acontece, ficamos eufóricos. É o que ocorre. Quando oramos, pedimos alguma coisa com sinceridade e acontece, a gente fica assim e vai contar para todo mundo. Exatamente negligenciando o que Jesus falou. Vá, mostra-te ao templo, mas não conte nada para ninguém, só o templo. Mas a gente sai contando. Então, corremos atrás dos fenômenos. Por que corremos? Porque a gente não acredita que é verdade. É preciso ver para crer. E a gente vê, mesmo assim não acredita. Então, naquela alegria, porque eu também pertenço à tribo, nós pertencíamos à tribo, naquela alegria, abraçamos o mendigo. Demos aquele abraço, nem percebemos o cheiro desagradável, o corpo sujo, não percebemos nada, era só a alegria do acontecimento que se deu. E soltamos o mendigo para que ele tomasse a sopa. Aí ele então falou: há 20 anos atrás, eu saí do Morro do Borel e nunca mais voltei. Me afastei da minha mãe, é a única pessoa que eu tinha. E andei pela rua, como ando até hoje. Mas um dia eu resolvi ir até lá, para ver se ela ainda estava lá, se o meu barraco ainda existia. Cheguei, o barraco estava. Entrei e naquela obscuridade eu ouvi um gemido. Quem está aí? Ela estava no chão, em cima dos trapos que eram as camas que utilizávamos. Doente. Ela me olhou, meu filho. Ela ainda estava lá. E eu me ajoelhei no chão. Mãe. Ela estendeu os braços e me abraçou. E foi embora. Foi um abraço apertado. Os braços caíram. Aí ele disse: nunca mais ninguém me abraçou. Nunca mais. A senhora podia me dar um abraço novamente? A senhora podia me dar um abraço de mãe? Ah, meu filho, é a coisa mais barata que existe. Todavia, tão cara, tão cara. Então, ver aqueles moços em Copacabana oferecendo abraços grátis foi uma coisa linda. Porque os abraços são tão comuns, tão comuns. Todavia, abraço de mãe, abraço de pai, abraço de esposa, abraço de marido, abraço de amigo, são raríssimos nessa sociedade permissiva, doente, atormentada, infeliz, onde nós estamos inseridos. Tudo isso por quê? Porque nós estamos correndo atrás de ilusão, atrás de coisa nenhuma.
porque a gente faz afirmativa que não sabe responder o porquê. Tipo, eu sou cristã. Por que você é cristão? Porque eu sigo. Segue? Porque eu acompanho. Acompanha? Porque eu acredito. Acredita? Eu não sei. Todavia, essas perguntas precisam ter respostas. Não para mim, reforço, mas no seu coração, na sua alma. Por que eu sou cristã? Eu sou cristã quando me relaciono com o meu marido. Eu sou cristão quando eu me relaciono com a minha esposa, minha companheira. Eu sou cristão no meu trato com os meus filhos. Como é ser cristão com o marido, com a esposa, com os filhos, com o pai, com a mãe? Como é ser cristão com eles? Eu sei que você não sabe responder, eu tenho quase certeza. Talvez seja a experiência de muitos, e coloque muitos nisso, muitos anos de vida. Talvez seja isso. Ou talvez seja simplesmente porque eu estou feliz, porque sou mulher. Mais feliz ainda, porque sou mãe. E ainda mais feliz porque, além dos filhos que o meu corpo botou no mundo, eu tenho esses que chegam pelas vibrações do coração, esses que retornam em nossos braços e preenchem o jardim da alma da mulher que sabe ser mãe. Talvez seja por isso, ou talvez não seja, mas isso não importa. O importante é que nós estamos em transição. E eu vou pedir um favor. Não olhe para fora. Não olhe para a janela. Não olhe para a porta. Não olhe para a televisão. Olhe para si. Para o seu coração. Para a sua alma. Enquanto lá fora a loucura vai se multiplicando, procure ver se a loucura não está dentro de você. No trato desrespeitoso aos seus pais. Quando você responde com aspereza à sua mãe velhinha. Quando você maltrata o seu pai, encanecido, envelhecido. Se ele foi um bom pai ou um mau pai, foi o que você merecia e o que você precisava para crescer, para evoluir. Se era um bom pai, você merecia, porque ele ia delinear os seus caminhos com segurança e autoridade. Se era um mau pai, você precisava aprender a respeitá-lo e a querer-lhe bem, do jeito que ele era. Ética da alteridade, conviver com as diferenças. E a sua mãe também, a mesma coisa. E os teus irmãos, a família na qual você foi inserida por necessidades do mundo, probatórias ou expiatórias. Mas onde você precisaria criar o clima de fraternidade, de respeito humano, de carinho. Este é o mundo que você deve observar, o seu mundo pessoal. Porque o seu mundinho, que é tão pequenininho, é uma das células importantes da sociedade. Porque é dali que vão sair outras células que vão compor a sociedade do mundo de redenção, no qual nós estamos apontando os caminhos, para o qual nós estamos nos dirigindo. Esse mundo no qual estamos em transição, não vai ser Jesus que vai construir para você. Não vai ser Deus que vai construir para você. Vai ser você que vai construir
para você e para todos nós. Esse mundo onde estará equilibrado o bem e o mal, consoante dizem os espíritos, vai ser uma construção nossa. Os espíritos não vão nos dar de mão beijada. Vai ser a construção sua, quando você começar a pensar como cristão, a agir como cristão, quando você começar a construir fraternidade neste mundo, ao invés de comentar os acontecimentos deletérios, desagradáveis, destrutivos, começar a falar de otimismo. Não, eu creio, ou como Barack Obama, nós podemos. E você pode, porque você é filho de Deus. E como filho de Deus, herdeiro da maior potestade do universo. Então eu posso. Essa construção é minha. Não vão ser os espíritos que vão fazer. Somos nós. Quando você, jovem espírita, tratar com dignidade a sua namorada, tratar com respeito a sua namorada, e ao invés de fazer dela uma parceira, fazer dela sua esposa, dentro da respeitabilidade que o cristianismo impõe ao seu coração. E fazendo dela sua esposa, fará dela a mãe dos seus filhos. E você vai construir com ela cidadãos dignos, para a sociedade digna que nós esperamos. Esse mundo equilibrado vai ser construído por você, jovem espírita ou não espírita, que começar a tratar com dignidade o seu corpo, começar a tratar com dignidade a sua pessoa, esse templo onde você habita, o conglomerado celular, que é feito de microscópicas explosões quimiomoleculares, criação divina. Quando você começar a respeitá-lo e não permitir que seja manipulado, manuseado por qualquer mão que se aproxime de você, e adentrar um lar que você vai construir com seu companheiro. E mesmo que durante o período do matrimônio você perceba que a ilusão do amor está desaparecendo, você vai se lembrar da realidade de gostar, de querer bem, de amar o inimigo, que esse mestre que você segue, porque se diz cristã, colocou no seu evangelho. Então a dignidade do lar vai construir filhos dignos, e a sociedade irá se dignificar. Aí você vai enxergar que os pequenos ladrões que estão espalhados pelas ruas da cidade não estarão mais, porque estarão nos seus braços, porque você, mãe, estará segurando-o com ternura e dizendo a ele: Pai nosso que estás nos céus. Porque você, pai, o segurará pelas mãos e vai conduzi-lo a uma praça de esporte, vai chutar bola junto com ele. E quando passar pelas portas de um bar, vai dizer a ele: meu filho, a bebida é má conselheira. Pode destruir uma vida, pode destruir o cidadão do futuro. Respeite a garrafa, respeite, meu filho. Não é que você vá rejeitá-la, não é isso. Tudo que tem na terra é divino. O que a gente precisa aprender é respeitar. Isso é diferente, meu filho. E se porventura ele for um adolescente, e você perceber que ele olha para uma menina bonita que passa, você vai dizer a ele: filho, aquela menina linda é um projeto de mãe. É uma mulher. Você sabe o que é uma mulher, meu filho?
é o centro de convergência das forças que dão origem a um corpo, a uma vida. Se você tratá-la com carinho, com respeito, com dignidade, o mundo será feliz. E a gente continuará a caminhar, filho, de mãos dadas, sem precisar olhar para um lado, olhar para o outro, temerosos de sermos atacados pelos leões, pelos tigres, dessa sociedade abandonada e infeliz. Não haverá, filho. Esse é o mundo para o qual estamos caminhando nessa transição planetária, que você vai construir, com dignidade, com respeito, com a autoridade de filhos de Deus que nós somos, e com a sabedoria que o cristão adquire quando conhece o seu pastor. E como todas as ovelhas reconhecem o seu pastor, o nosso dia pode estar chegando. É possível que seja hoje. É possível que seja amanhã. Melhor que seja agora. Que a gente não deixe para depois o que a gente pode fazer hoje. E medite. Quem tiver a fé, ele não exige muito de nós, do tamanho de um grão de mostarda. Procure ver um grão de mostarda. E eu fui procurar para ver que tamanho que era a fé que ele queria de mim. Quando eu vi o tamanho do grão de mostarda, eu falei, Jesus, tem piedade. Não tenho. Quer dizer, é tão pouco que ele nos pede e a gente devolve. Nada. Um coração vazio. Então comece agora, enquanto é hoje, como diz Alta de Souza, eis que fulgura o nosso santo momento de realizar. Então, se você tem a sua mãe ainda encarnada, diga a ela, mãe, eu te amo. Se ela estiver longe, telefone. Mãe, senti saudade, te amo. E se ela estiver no mundo espiritual, Pai nosso, leve até a minha mãe a minha gratidão. E se o seu pai estiver aí, talvez dominado pelos vapores do álcool, é tão comum isso. Olhe para ele com ternura. Meu pai, se não fosse por você, eu não estaria aqui, fazendo essas ilações, pensando em Deus e na paternidade. Oh, meu pai, perdoa os pensamentos ruins que tive a seu respeito. Desculpa por não ter sido o filho ou a filha que eu deveria ter sido. Mas agora, neste instante, eu te amo, pai. Olhe para o seu marido, o seu companheiro. Se ele já foi embora, se ele está com outra, se ele já foi para o mundo espiritual, não importa, ele passou pela sua vida. E tudo que passa pela nossa vida tem valor. Então diga a ele, eu não te amo, mas eu vou te amar, porque eu sou cristã, e o meu mestre espera que eu ame os meus inimigos, todos eles, e aos meus amigos também com respeito. Então eu vou amar você um dia. Diga à sua esposa, com a ternura que ela merece, eu te amo. E se você não ama, não tem importância. Diga a si mesmo. Porque de tanto repetir, você vai aprender. É assim que a gente aprende. A gente começa estudando a tabuada, 2 vezes 2, 2 vezes 2. Um dia a gente pega e fala, 4. Pronto, aprendemos. O amor também é assim. A gente vai aprendendo. Devagarinho, caminhando, passo a passo, a gente aprende. Aí, então, olhe o futuro da humanidade. Olhe para os seus filhos. Abrace-os. Não importa se eles nasceram
da sua barriga, ou se eles vieram pela porta da sua sala. Eles estão procurando as portas do seu coração. Abrace-os. Aquele abraço gratuito da praça, aliás, da praia de Copacabana, ou aquele abraço de mãe pedido pelo mendigo. Abrace seus filhos, os filhos do corpo e os filhos da alma. Abrace-os e diga: eu te amo. Não faça separação. Este é o meu, este é o seu. Não faça isso, porque você não tem nada. Nada te pertence, nada. Tudo pertence a Ele. E quando Ele pedir de volta, você não vai poder fazer 1 milímetro de coisa para evitar que isso aconteça. Então, você que não tem nada, comece a juntar os tesouros do amor. Isso é seu, para sempre. E nunca você vai perder. Então, junte os tesouros do amor dos filhos do seu corpo e arrebanhe os tesouros de amor dos filhos da sua alma, e você será riquíssima para sempre. Isto é verdadeiro, o resto é ilusão. E aí, quando você voltar para casa, colocar a chave na porta da sua casa, ou tocar a campainha, pare um pouquinho e pense nele. Aquele que te permite dizer-se cristã. Meu Senhor, não me deixe entrar sozinho. Dê um passo comigo, Senhor. Há tanta fragilidade, há tanta fraqueza nos meus passos, que eu preciso de um cirineu. Eu necessito de um cajado que me faça caminhar pelo vale das sombras e das lágrimas, para que nenhum mal me detenha, e para que a vida eterna brilhe diante dos meus olhos, e eu possa acreditar para sempre que sou filho de Deus, e Ele cuida da nossa vida. Por que ficais, meus filhos, tão aflitos, quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou? Acaso sois mais fracos do que o vento que, sacudindo o mar, neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena que a fúria da borrasca não serena, escutando de perto a vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos seus. No céu, na terra, em tudo existe Deus, principalmente em vocês. Muito obrigada pela atenção.